Se eu falasse que o seu problema não é timidez, não é falta de habilidade social e nem falta de oportunidade, mas sim falta de energia. Energia mesmo. Presença, intensidade, força interna. Você acreditaria nisso? Porque durante muito tempo eu também achei que o problema do homem moderno era outro, que era a comunicação, que era a técnica, que era saber o que falar de fato, mas quando você começa a observar de verdade, você percebe que é uma coisa muito mais profunda. Tem homem que fala pouco e mesmo assim domina o ambiente. E tem homem que fala muito e simplesmente não é notado. E a diferença entre os dois não é o que eles falam, é o que eles carregam, é a energia. E antes de você pensar besteira, não estou falando dessa ideia distorcida de alfa, beta, que você vê por aí na internet. Isso é muito superficial. Estou falando de algo muito mais profundo. Você viver a sua verdadeira natureza. Porque a realidade é dura, mas precisa ser dita. A sociedade hoje não quer que você seja forte. Ela quer que você seja confortável, né? E ela quer que você seja controlado, ela quer que você seja previsível, e aos poucos, sem você perceber, isso vai apagando o que existe mais poderoso dentro de você, e aí nasce um problema silencioso: homens fracos tentando viver vidas fortes, e isso não funciona. Agora deixa eu te mostrar uma coisa que muda tudo. A essência do homem é construção. Desde o começo da humanidade, o homem foi feito para construir. Construir força, construir valor, construir poder. Beleza? Não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. E quando você perde isso, você começa a viver de forma reativa. Reclama do mundo, reclama das pessoas, reclama da vida, mas não constrói nada. E deixa eu ser bem direto com você. Se você é esse cara que reclama de tudo, esse vídeo não é para você. Porque aqui o jogo é outro. Então você pode sair desse vídeo. Aqui é evolução, aqui é responsabilidade. Aqui é você assumir o controle da sua vida e parar de terceirizar a culpa. Porque no final do dia, existe só uma coisa que você controla. Você e você. E aqui que começa a grande transformação. Agora presta atenção nisso. Existe um comportamento que está sumindo e que é essencial para o crescimento masculino: competição. Hoje em dia você vê muita gente falando não se compare com ninguém, não compita, só olhe para você. E até está certo em determinado nível isso, mas existe um erro nisso, porque o homem sempre evolui através da competição, sempre. Desde os tempos mais primitivos, era competir, por sobrevivência, por recurso, por espaço, por evolução. E isso moldou quem você é hoje, querendo ou não. Só que agora, o mundo tenta tirar isso de você. Só que quando você tira a competição, você tira a evolução, porque sem referência você se acomoda onde você está. Agora existe uma diferença muito importante aqui: inveja versus inspiração. Você pode olhar para alguém melhor que você e sentir inveja, ou pode olhar e usar isso como um combustível. Pensar, se esse cara conseguiu, eu também consigo. E isso muda tudo, porque você para de se diminuir e começa a se expandir. E eu vou te dar um exemplo simples nisso. No fisiculturismo, por exemplo, existem caras que só chegaram no topo porque tinha alguém melhor que eles na frente. Eles foram obrigados a evoluir, foram obrigados a se superar. E isso se aplica para a sua vida inteira. Você pode Você pode achar que não, mas você precisa de referências, você precisa de pressão, você precisa de desafio, porque sem isso você enferruja. Agora vamos para até um outro ponto que pouca gente fala, mas muda completamente o jogo: a luta. E não é sobre sair brigando com qualquer um, é exatamente o contrário disso. Quando você aprende a lutar, fazer algum tipo de luta, você aprende a se controlar, você aprende o limite, você aprende o respeito. E principalmente você aprende quem você é,
que você é perigoso. Isso muda completamente a sua postura, porque o homem mais perigoso não é o agressivo, é o controlado, beleza? E aquele que pode, mas escolhe não fazer. Isso gera respeito automático. Agora deixa eu te falar uma coisa que pode te incomodar. Se você não sabe se defender, você está vulnerável e o mundo não é um lugar seguro. Isso é ilusão. Existem pessoas boas, mas também existem predadores, vamos dizer assim. E se um dia acontecer alguma coisa com você, você precisa estar preparado. Não é para atacar, mas é para proteger você e quem você ama. E isso é responsabilidade. Agora vamos até para o que vai te destravar completamente. Falar com mulheres, né? Às vezes você é solteiro. Não é sobre pegar todo mundo, é sobre perder o medo. Porque o medo de a rejeição é um dos maiores bloqueios do homem. Aí quando você vence isso, você destrava tudo. Você destrava a comunicação, confiança, presença. Porque se você consegue falar com uma mulher que te intimida, você consegue fazer qualquer coisa. Falar com um empresário que você quer fazer um network, quer fazer uma entrevista, um negócio, tudo. E mais importante do que isso, você para de colocar pessoas em um pedestal, você entende que todo mundo é humano. Isso te coloca em igualdade. Agora, vamos para algo que parece simples, mas muda completamente a forma como você vê as pessoas e as pessoas te veem também, que é a postura. Seu corpo fala antes de você abrir a boca. Se você anda curvado, retraído, você transmite insegurança, mesmo sem falar nada. Agora, quando você ocupa espaço, quando você se posiciona, quando você se mantém firme, você transforma tudo isso em confiança, você vai transmitir essa confiança. E o mais interessante de tudo isso é que isso funciona ao contrário também. Quando você muda o corpo, você muda a sua mente, seu cérebro começa, né, a agir diferente, acreditar no que o seu corpo demonstra. Então, às vezes, você não precisa esperar sentir confiança, você age como alguém confiante e isso constrói a confiança. É como fosse no truque, quando você está trucando ali sem ter carta, você coloca uma postura de alguém que está com um zap, com um casal maior, entendeu? E existe até um mito muito ridículo de que o homem forte não precisa de ajuda, e isso é mentira. O homem forte resolve, e às vezes resolver é pedir ajuda, porque existem coisas dentro de você que você nem sabe que existem, traumas, padrões, bloqueios, e ignorar isso não dá certo, não te faz forte, te faz inconsciente. Agora vamos para a base de tudo isso, né? Que é o corpo, treino, alimentação. Se você negligenciar isso, você está sabotando a sua própria energia. Seu corpo foi feito para ter movimento, para esforço, para resistência. E quando você treina, você não só está construindo músculo, você está construindo mente, disciplina, resiliência, controle. E isso transborda para a sua vida inteira. Agora, soma isso com a alimentação e você tem uma energia real ali, né? Uma energia artificial. Isso impacta tudo, seu humor, sua disposição, sua presença. Agora tem algo que muita gente negligencia, mas destrói completamente a sua performance, o sono, né? Se você dorme mal, você vive mal. É simples assim. Seu corpo não recupera a sua mente, não processa a sua energia, despenca e você começa a viver no automático, sem clareza, sem força, sem foco. Agora, olha isso, você pode treinar, comer bem, fazer tudo certo, mas se você dorme mal, você perde tudo. Agora vamos para um ponto ainda mais profundo nessa temática, que é equilíbrio. Por excesso de masculino, vamos dizer assim, né? Também você destrói. Se você só vive na guerra, você só se torna rígido assim, né? Frio, sem empatia, desconectado. Isso também é fraqueza. Você precisa de um equilíbrio, momentos de pausa, de presença, de conexão, porque força sem controle vira destruição, né? Agora presta muita atenção nisso. Quando eu falo de equilíbrio, eu falo de equilíbrio em certos pontos, né? Se você quer conquistar alguma coisa, você tem que estar desequilibrado, um esforço maior do que o normal. Você tem que ter esse desequilíbrio que é normal para você conquistar algo. Beleza? Se quiser, eu posso fazer até um vídeo um pouquinho mais aprofundado falando sobre esse desequilíbrio. Beleza? Mas um ponto muito importante também é que
isso não é sobre gênero, é sobre essência. Porque no fundo você sabe, você sente que tem algo dentro de você que quer mais, que quer crescer, que quer evoluir, que quer construir algo grande, algo sólido. Isso não pode morrer com você, porque quando isso morre, você vira só mais um sobrevivendo à vida e não vivendo de fato. Então a pergunta que fica é: você vai continuar vivendo no automático ou vai assumir o controle da sua vida? Porque no final, ninguém vai te salvar. Ou você constrói, ou você assiste alguém construir aquilo que você queria construir. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, o canal está começando, estamos aí para bater 50 inscritos, se já não batemos, mas me ajuda a bater a marca de 50 inscritos, tenho certeza que o canal vai crescer muito, eu preciso muito da sua ajuda, então se inscreve no canal, deixa o seu like e te vejo no próximo vídeo.